Olá, eu sou Vanessa Luz e vamos seguir com este livro quântico. Significado e causação. A natureza da memória cerebral indica com clareza que a mente é uma entidade separada, diferente do cérebro. O neurofisiologista Wilder Penfield observou isso inicialmente ao trabalhar com pacientes epilépticos, estimulando seus engramas de memória com eletrodos. Ele descobriu que esse estímulo provocava todo um fluxo de lembranças mentais. Assim, o significado mental é representado no cérebro, mas só como gatilho para que a mente correlacionada reproduza seu significado correlacionado. Isso também explica por que a memória é associativa. Bem, o que a mente pode fazer que o cérebro não consegue fazer? Vamos começar pela criatividade. Um cérebro programado só pode lidar com aquilo que ele recebeu, significado antigo, não um significado original ou um significado a partir do zero. Mas a criatividade é a descoberta ou a invenção de um novo significado. Nenhum cérebro, por melhor que seja a sua programação, pode descobrir a relatividade ou formular a física quântica. Mesmo assim, os antagonistas vão alegar que não existe praticidade causal no conceito de significado e que, por isso, a questão seria discutível. Mas há três exemplos importantes que mostram a praticidade causal do processamento de significados: sincronicidade, sonhos e doenças da mente-corpo. Sincronicidade é um conceito apresentado por Carl Jung. Refere-se a dois eventos, um no mundo físico e outro no mundo mental, correlacionados pelo significado que surge na mente. Dá para perceber aqui um exemplo de não localidade quântica. Portanto, eventos sincronísticos são marcos úteis na jornada criativa. A justificativa neurofisiológica dos sonhos, que eles são o resultado da atribuição de imagens perceptivas ao ruído branco do cérebro, é apenas o começo de uma explicação. A explicação completa é que a mente atribui significado ao ruído branco do cérebro e às vezes cria audiovisuais bem interessantes. Assim, os sonhos são a história continuada do desenrolar do significado em nossa vida. Ver capítulo 14. Isso explica por que a análise junguiana dos sonhos, que presume que cada personagem de nossos sonhos tem um significado que atribuímos a ele, é tão útil na psicoterapia. Como você atribui o significado, você pode ser curado por um sonho ao trabalhar com ele e reconhecer esse significado. Há sonhos criativos que perturbam o universo, como o sonho de Niels Bohr, com as órbitas discretas de elétrons atômicos na forma de uma imagem que lembrava o sistema solar. Do mesmo modo, o farmacologista Otto Loew foi inspirado por dois sonhos para chegar à demonstração experimental da mediação química dos impulsos nervosos. Primeiro, ele sonhou com a ideia, mas a anotou de maneira ilegível. Então, sonhou novamente com ela na noite seguinte e escreveu-a com mais cuidado. E há sonhos mais prosaicos e criativos. O inventor da máquina de costura, Elias Howe, teve sua ideia crucial a partir de um sonho em que fora capturado por selvagens, portando lanças com furos próximos à extremidade afiada. Quando acordou, Howe percebeu
que a chave para a sua máquina seria usar uma agulha com um furo na ponta. Um terceiro veículo, um terceiro vínculo entre causação e significado pode ser encontrado no importante campo das enfermidades da mente e do corpo. Na doença somática, erros no processamento de significado podem resultar em graves moléstias. Ver meu livro 2004, O Médico Quântico. O Dr. Larry Dossey também escreveu muitos livros sobre esse assunto. Ver Meaning and Medicine, 1991. O câncer, por exemplo, pode resultar do mau funcionamento do sistema imunológico, apesar de sempre haver células no corpo que se dividem de maneira descontrolada. Se o sistema imunológico está saudável, não há problemas, pois a glândula timo garante a eliminação regular dessas células anormais. Por isso, a repressão de emoções no chakra do coração, associado ao timo, pode contribuir para o câncer. No Ocidente, porém, as pessoas, especialmente os homens, são condicionados culturalmente a reprimir as emoções. Por exemplo, um homem pode descobrir que é desvantajoso para ele abrir seu chakra do coração na presença da mulher de quem ele gosta, pois o coração aberto torna-o vulnerável. Assim, ele desenvolve o hábito de reprimir a energia vital do coração, causando um bloqueio energético. Um bloqueio prolongado como esse causa um impacto tão grande sobre a atividade do sistema imunológico que pode, por sua vez, reprimir a capacidade de seu corpo eliminar células de crescimento anormal, que se tornam cancerosas. Com efeito, certos tipos de câncer têm sido associados a pessoas emocionalmente reprimidas, que bloqueiam a energia do amor do chakra do coração. Há novas evidências revelando que, quando as emoções são liberadas, quando um salto quântico no significado mental desbloqueia a energia vital do chakra apropriado, os pacientes conseguem ter uma cura espontânea, dando um salto quântico entre a doença e o bem-estar, graças à sua própria escolha criativa. Ver A Cura Quântica, Deepak Chopra, 1990. Se o processo desequilibrado de significados pode produzir uma doença grave, como vimos, e se o significado certo pode restabelecer a saúde, é melhor levarmos a sério mente e significado. Eles não são meros epifenômenos em busca de um vínculo causal. Espaço interior e espaço exterior. Se tanto a mente quanto a matéria são possibilidades quânticas da consciência, por que experimentamos a matéria como algo público no espaço exterior e a mente como algo privado no espaço interior? Os cientistas materialistas dizem que a mente não é um conceito científico, porque não podemos estudá-la objetivamente. Segundo afirmam, duas pessoas não conseguem compartilhar o mesmo pensamento e chegar a um consenso sobre sua experiência mental. Mas o que diz a ciência quântica? Os materialistas não têm a explicação possível para as experiências internas, então desejam apenas que desapareçam como epifenômenos subjetivos, que não demandam elucidação. Nem os filósofos idealistas, que valorizam a experiência interna, apresentam uma explicação convincente, mas eles simplesmente fazem da natureza interna da psique um assunto da verdade metafísica e deixam as coisas como estão. Mas, na filosofia idealista, a consciência é a base da existência. Todas as coisas estão dentro da consciência, a matéria e a psique. Por isso, ainda não temos uma resposta. A natureza quântica da psique, a mente, o corpo vital e o corpo supramental podem nos oferecer a resposta para as experiências internas.
Os objetos quânticos são ondas de possibilidade, expandindo-se em potencialidade sempre que não sofrem colapso. Quando provoco o colapso de uma onda de significado mental, escolho um significado específico e nasce um pensamento. Porém, assim que paro de pensar, a onda de possibilidade se expande novamente. Logo, entre os meus pensamentos e os seus pensamentos, a onda de significado se expande para abranger tantas possibilidades que é muito improvável que você e eu colapsemos ou manifestemos o mesmo pensamento. Uma exceção ocorre na telepatia mental, como vimos. Outra exceção pode se dar quando duas pessoas com condicionamento semelhante conversam. De modo geral, porém, os pensamentos são experimentados como algo privado ou interno. Porque os objetos materiais, que também são quânticos, não se comportam da mesma maneira? Não deveriam ser também internos à consciência? Com efeito, se a consciência é a base da existência, por que existe alguma coisa fora dela? Talvez os idealistas tenham razão. Sim, experimentamos a matéria externamente. Qual o mistério? Esse é um ponto crucial. Existe uma diferença fundamental entre os corpos sutis e o corpo físico denso. Os corpos sutis, o vital, o mental e o supramental, são uma coisa só. Cada um é indivisível. Mas, como reconheceu Descartes, a matéria é res extensa, corpo com extensão. Assim, a matéria pode ser subdividida. No reino material, a micromatéria forma conglomerados de macromatéria. Então, apesar de a física quântica governar ambos os domínios da matéria, o micro e o macro, surge uma grande diferença quando consideramos a macromatéria um conglomerado maciço de micromatéria. Segundo a matemática quântica, a onda de possibilidade de um macrocorpo maciço torna-se muito morosa. Suponha que você e seu amigo vão observar uma cadeira. Você causa o colapso da onda de possibilidade da cadeira e a vê ao lado da janela. Pouco depois, seu amigo também olha para a mesma cadeira. Entre o seu colapso e o colapso causado por seu amigo, a onda de possibilidade da cadeira certamente se expande, mas apenas um pouco. Além disso, as moléculas da cadeira estão unidas por forças coesivas. Logo, a natureza cadeira da cadeira permanece como é, mesmo no domínio da possibilidade. O centro de massa da cadeira pode se mover devido à expansão da onda de possibilidades da cadeira, mas o movimento é minúsculo. Por isso, quando seu amigo causa o colapso da cadeira, a nova posição desse objeto será minimamente diferente daquela em que você o observou, imperceptível sem a ajuda de um instrumento a laser. Naturalmente, ambos pensam que estão olhando para a cadeira no mesmo lugar. Vocês tiveram uma experiência compartilhada e por isso a cadeira deve estar fora de vocês dois. Como o mundo material macro é assim formado por micromatéria, ele cria a ilusão de manter-se público o tempo todo, mesmo quando ninguém está olhando. E isso é bom, apesar da compreensão errônea que cria, pois do contrário não poderíamos usar coisas materiais como pontos de referência. Se o seu corpo físico sempre descrevesse as incertezas do movimento quântico, quem você seria? Seria como o gato de Cheshire, Cheshire, em Alice, no País das Maravilhas?
aparecendo e desaparecendo e deixando zonzas as pessoas com quem você interage? Além disso, se a natureza quântica da micromatéria não fosse atenuada, como poderíamos usar a matéria para fazer representações no sutil? Imagine-se escrevendo algumas ideias num quadro branco, com uma caneta especial, e depois vendo as anotações se deslocarem em eventos de colapso subsequentes. O que isso iria causar à sua capacidade de fazer representações? Quanto a dizer que tudo deveria existir dentro da consciência, isso se aplica apenas à consciência não local. Só experimentamos a matéria fora de nós, a partir da consciência individual, quando representada localmente no cérebro. Nas experiências místicas, a matéria parece ser uma com a consciência, a experiência da unidade. Desde que René Descartes reformulou a realidade como um dualismo interno-externo, mente e matéria, a filosofia ocidental tem feito essa distinção. Mas a física quântica permite-nos ver que, como a fixidez newtoniana da realidade macrofísica e a natureza comportamental do ego condicionado, a dicotomia interior-exterior nada é além de uma ilusão que mascara o papel da consciência como realidade. Quando penetramos a ilusão, estendemos a ciência a nossas experiências interiores, subjetivas. Já estava na hora. Hoje, orgulhamo-nos do fato de as pessoas estarem mais cientes da importância da ecologia. A palavra ecologia vem de duas palavras gregas, eikos, que significa onde vivemos, e logos, que significa conhecimento. Assim, ecologia quer dizer conhecimento do nosso ambiente, do lugar onde vivemos. Mas onde vivemos de fato? Não vivemos tanto em nosso espaço interior sutil como em nosso mundo exterior? O sociólogo Ernst Inês lembra isso e nos implora para seguirmos a ecologia profunda, aprender a viver em harmonia não apenas com o ambiente exterior, mas com o ambiente interior. Noutras palavras, embora devamos cuidar do nosso mundo exterior, também temos que cuidar de nossa psique interior. Temos de transformar nosso ser interior. A visão de mundo quântica nos convida a participar desse tipo de cuidado duplo, e os ativistas quânticos seguem esse conceito. Capítulo 4: Zen e Física Quântica. O Zen Budismo tem muitos paralelos com a física quântica na forma como introduz as ideias básicas da dualidade espiritual, céu e terra, transcendente e imanente. Há no Zen, por exemplo, dois domínios da realidade: o domínio do vazio e o domínio da forma. A teoria onda-partícula da física quântica reconhece dois domínios similares: o domínio da potencialidade e o domínio da manifestação. De forma análoga, a consciência tem um papel nos dois reinos da física quântica, assim como no Zen, conforme mostra esta parábola. Dois monges estão discutindo. Um diz: a bandeira está se movendo. O outro diz: não, o vento está se movendo. Um mestre que passa por perto adverte a ambos: a bandeira não está se movendo. O vento não está se movendo. Sua mente está se movendo. Histórias como essa mostram que estudantes do Zen ficam muitas vezes intrigados com seus domínios espirituais,
assim como estudantes de física quântica ficam intrigados ao deparar pela primeira vez com os domínios distintos do mundo quântico. Com efeito, certa vez o físico Niels Bohr disse que, se você não ficou chocado com a física quântica, é porque ainda não a entendeu. O mesmo acontece no Zen, cujos estudantes chegam à compreensão mediante o despertar criativo. A disciplina de física quântica não é apenas um monte de informações a serem aprendidas, é uma forma de olhar para o mundo, e nela descobrimos as implicações mais profundas de um novo paradigma, um paradigma que nos permite despertar para a natureza da própria realidade. Opostos simultâneos. No modo Zen de pensar, os opostos podem existir simultaneamente. Coisas contraditórias podem existir ao mesmo tempo, como revela essa história. O mestre está ensinando dois discípulos. Um terceiro está sentado à distância, ouvindo tudo. Um discípulo expressa sua compreensão do ensinamento do mestre. O mestre diz: sim, você está certo. O outro discípulo, por sua vez, dá uma interpretação completamente diferente do ensinamento. Mais uma vez, o mestre diz: você está certo. Os dois estudantes se afastam satisfeitos. O terceiro discípulo confronta o mestre, dizendo: mestre, o senhor está ficando velho. Ambos não podem estar certos. O mestre olha para ele e diz: você também está certo. A física quântica opera de forma similar. Para cada proposição, o oposto também pode ser verdadeiro, pois temos sempre essa oposição de conceitos que a natureza dos objetos impõe sobre nós. Por exemplo, um dos primeiros ensinamentos da física quântica é que um objeto quântico pode ser tanto uma onda quanto uma partícula, mas as ondas se espalham. Podem estar em dois lugares diferentes ou mais ao mesmo tempo. As partículas, por seu lado, comportam-se de forma distinta. Só podem estar num lugar de cada vez e sempre percorrem uma única trajetória definida. Em nossa vida cotidiana, com frequência nos defrontamos com opções contraditórias semelhantes. Queremos tomar uma decisão, escolher, mas não podemos, pois também queremos manter todas as opções em aberto. A teoria quântica nos permite fazer exatamente isso. Podemos manter todas as opções em aberto em potencialidade, enquanto tomamos a decisão, fazemos a escolha de causar o colapso de um potencial em experiência manifestada. Na psicoterapia, o domínio da potencialidade, que contém todas as opções ao mesmo tempo, é chamado inconsciente. Cada vez mais psicoterapeutas estão percebendo o valor do inconsciente na terapia, descobrindo que as pessoas ficam mais satisfeitas com o resultado quando deixam a mente inconsciente processar suas escolhas. Importante é perceber que a física quântica está embutida na natureza da realidade. Quando a física quântica diz que um objeto é tanto onda quanto partícula, não se trata de uma ferramenta de ensino ou uma declaração metafórica. É o que acontece de fato. Durante muito tempo, isso não ficou bem entendido. A teoria quântica foi considerada apenas um modo de descrever a realidade, tornando-a mais compreensível, mas não é o caso. Com efeito, a física quântica é uma nova maneira de identificar objetos quânticos e leva a muitos avanços em diversos campos. Veja, por exemplo, o caso da dualidade onda-partícula. Quando afirmamos que um objeto é tanto onda quanto partícula, não estamos dizendo que um objeto é simultaneamente
onda e partícula no espaço e no tempo. Neste domínio espaço-tempo da realidade, claramente manifestada. O que dizemos é que a natureza ondulatória de um objeto é verdadeira num domínio da realidade situado além do espaço e do tempo, uma realidade que não está manifestada. Estamos dizendo que existe um domínio da realidade além do espaço-tempo, um domínio que chamamos domínio da potencialidade. No domínio da potencialidade, o objeto é uma onda de potencialidade ou de possibilidade. E ficamos por aqui em mais um dia dessa leitura transformadora de mente. E se você está gostando, aproveite e se inscreva no canal. Não deixe de ler o comentário. E se você quer receber mais vídeos, além de se inscrever, ative o sininho. Assim você receberá cada vídeo novo que for lançado. Um beijo no seu coração. Eu sou Vanessa Luz e quando você faz um comentário, você faz com que essas mensagens dessas leituras cheguem a mais pessoas que estão buscando por esse conhecimento. Até a próxima leitura.